Bom dia a todos. É um prazer e agradeço imenso o convite para fazer esta apresentação sobre fusão nuclear na era das alterações climáticas. Agradeço à Teresa ter-me convidado, porque acho que é uma oportunidade para falar com uma comunidade onde a energia faz parte do dia a dia. Mas muitas vezes não se fala muito nem de fusão nuclear, e há algumas reservas em relação à fusão nuclear e há muitas reservas em relação à energia nuclear. Por isso eu acho importante termos esta discussão. Se calhar algumas das coisas que eu vou dizer são mais ou menos triviais, mas eu acho que é importante para introduzirmos também o papel da energia nuclear e da fusão nuclear. Ora, começando, obviamente, ou certamente terão noção que 64% da eletricidade atualmente produzida no mundo provém da queima de combustíveis fósseis, e 10% desta eletricidade provém do nuclear, e todas as restantes é sobretudo energias renováveis, e tem vindo a aumentar. No entanto, esta dependência que nós temos dos combustíveis fósseis tem um grande impacto a nível global, desde logo as alterações climáticas, e é um problema que temos que resolver. O problema, acima de tudo, é que também o consumo mundial de carvão não tem diminuído, apesar das metas de descarbonização, e ainda que haja uma previsão de um aumento significativo nas energias renováveis. Isto é um gráfico do IEA World Energy Outlook 2019, há uma previsão de um grande aumento, sobretudo no solar fotovoltaico, mas também na energia eólica, mas, no entanto, mesmo a IEA não prevê que haja um aumento significativo ou uma diminuição significativa no consumo de carvão. Isto porque as energias renováveis apenas estão a conseguir fazer face ao aumento da procura de energia. Quando falamos em nuclear, tem-se mantido mais ou menos estável, ainda que haja um aumento significativo em alguns países. O grande problema, todos sabemos e temos ouvido falar, é a emissão de CO2 para a atmosfera, CO2 e outros gases, que está acima dos 51 mil milhões de toneladas anualmente. E ainda que a eletricidade não seja a maior responsável por esta contribuição de CO2 para a atmosfera, de facto a eletricidade corresponde apenas a 27% das emissões. O restante, 31%, é a produção de materiais, cimento, aço, plástico, alumínios, etc. Temos toda a parte do crescimento de plantas, animais, que também contribui com a produção de gás. Temos a parte do transporte, e isto é importante porque muitas vezes falamos da mobilidade e da eletrificação da mobilidade como uma solução para reduzir o CO2, e efetivamente é uma solução, contribui para a redução, mas atualmente apenas corresponde a 16% das emissões de CO2 para a atmosfera, e depois temos o aquecimento e o arrefecimento. Estes números são importantes porque uma redução no CO2 passa também por nós pensarmos na eletrificação de grande parte destes processos, quer seja na produção de materiais, quer seja nos transportes, e ao fazermos essa eletrificação significa que teremos que produzir mais eletricidade. Ora, produzir mais eletricidade, como nós temos vindo, como eu acabei de mostrar, atualmente o aumento do consumo de eletricidade tem sido, sobretudo, ou provém sobretudo das energias renováveis, mas não tem ajudado a reduzir o consumo de combustíveis fósseis. E o que é um facto é que desde 2007, pelo menos, que a IEA tem vindo a salientar que o importante é pôr em movimento uma transição para um sistema de energia baixo carbono, sem minar o desenvolvimento económico e social. Ou seja, nós temos que inovar para zero, e já há muitos anos que nós andamos a falar em inovar para zero, reduzir as emissões de CO2, descarbonizar, tem sido algo bastante constante, e até tem sido algo que pegou facilmente em termos de marketing. Só para salientar, por exemplo, este carro da Nissan, que era zero emission. Agora a questão é a eletricidade para alimentar, como nós vimos a nível mundial, efetivamente não é de emissão zero, e não é de emissão zero porque grande parte dela provém da queima de combustíveis fósseis. E também, quando falamos destas soluções, é preciso não ignorar que grande parte dos materiais utilizados também são intensivos do ponto de vista de energia, desde logo os magnetos e as terras raras usados nos magnetos, o alumínio, o cobre, todos estes materiais são muito intensivos do ponto de vista de energia. E também, quando falamos em descarbonizar recorrendo às energias renováveis, há um aspecto importante relacionado com os materiais,
que é a quantidade de materiais e terras raras que são necessárias para cada uma destas formas de energias e que estão representadas neste gráfico em termos de toneladas por megawatt. Para a energia eólica, para a energia solar, nuclear e depois temos os combustíveis fósseis. Mas, efetivamente, mesmo as renováveis têm uma forte dependência de materiais que são intensivos na exploração e que têm um impacto ambiental. Eu só queria salientar aqui, por exemplo, isto são as minas a céu aberto na China, e o impacto que estas minas têm, quer em bacia de rejeitados, quer o impacto ambiental em termos de poluição, que exige ou que resulta da exploração destes minérios que depois são usados para fazer energias ou para produzir energias limpas. No entanto, nós não podemos ignorar o impacto que tem, que ainda que esteja longe, existe. O que isto tudo quer dizer é que se nós queremos descarbonizar, eletrificando grande parte dos processos, nós precisamos de uma espécie de milagres energéticos, e estes milagres energéticos são sobretudo sob a forma de novas formas de produzir energias, ou produzir melhor energia. Obviamente as novas formas, muitas delas já estão presentes, um deles é a sequestração de carbono, desde logo a mais simples, passa por continuar a queimar combustíveis fósseis e depois injetar os gases resultantes em minas de sal, em poços já utilizados, e até mesmo usar parte desse CO2 e desses gases para extrair mais, por exemplo, petróleo ou gás. No entanto, esta é uma solução que é um pouco pôr debaixo do tapete, esconder debaixo do tapete o problema. Há outras formas de sequestração de carbono muito menos desenvolvidas, mas também a serem exploradas, que passam por mimificar de alguma forma os processos que as plantas fazem ao extrair CO2 da atmosfera, ou usar materiais que extraem o CO2 e absorvem CO2 da atmosfera. São este tipo de milagres que precisamos, em termos de sequestração de carbono e centrais que injetam gás debaixo dos terrenos. Já existem algumas, sobretudo uma no norte do Canadá, em exploração e a testar, e existem outras em vias de entrar em funcionamento. Um outro dos milagres energéticos pode passar pelo nuclear e pelo novo nuclear, já falarei um pouco mais sobre isso. Melhor energia eólica, os desenvolvimentos na solar fotovoltaica, na solar térmica, eu não incluí aqui, mas também na geotermia. Todos estes aspectos são importantes e fazem parte dos milagres que podem permitir uma maior eletrificação e contribuir para a descarbonização. O que eu acho que é evidente é que a energia do futuro não vem de uma exploração intensiva dos recursos, e uma exploração intensiva dos recursos significa não usar tanto os combustíveis fósseis e, se calhar, minimizar o uso de recursos que têm um impacto significativo a nível ambiental, mas, sobretudo, desenvolvermos novas formas de conhecimento e melhores técnicas para produzir energia. Obviamente, a par com isto, é essencial termos uma política energética, e uma política energética que passa primeiro pela eficiência, e a eficiência aqui cobre todos os aspectos, desde a produção, a transmissão e o consumo. Depois temos a diversidade das fontes de energia, portfólios variados na forma de produzir energia, e flexibilidade em termos de fornecedores dos materiais, fornecedores dos combustíveis. Tudo isto é importante e, aliás, nós temos visto desde já quão importante isto é com a guerra na Ucrânia e com a dependência que alguns países da Europa Central têm em relação ao gás natural e o problema que isso acarreta. E é neste contexto que eu vou introduzir a energia nuclear como uma das tecnologias que pode contribuir para esta política. Eu disse que a nível mundial 10% da energia nuclear é produzida, 10% da eletricidade provém de energia nuclear, mas na União Europeia, em 2019, os dados, embora eu não tenha encontrado dados ainda recentes, 2020, 2021, penso que não alteraram muito, cerca de 25% a 26% da energia elétrica produzida na União Europeia foi produzida com base em energia nuclear. A nossa dependência em termos de combustíveis fósseis na União Europeia é da ordem dos 43%, e temos a eólica, a hidroelétrica, a solar, que tem vindo a aumentar, que contribui com o restante. Quando falamos de energia nuclear, obviamente há países que são muito mais nucleares que outros, e em particular a França, 75% da eletricidade provém de energia nuclear, embora em particular nestes últimos 2 meses tem havido algum problema em termos de capacidade de produzir energia elétrica, porque alguns reatores estão em manutenção
e uma manutenção forçada. No entanto, o número global em termos de fator de capacidade da energia nuclear na Europa é da ordem dos 80%. E muitos outros países no mundo têm energia nuclear e têm vindo a aumentar. Em particular, a China aumentou 400% a produção de energia nuclear desde 2011, e o mais significativo em termos da China é que prevê construir 150 novos reatores até 2035. Há verdadeiramente um boom do nuclear na China, que tem dois méritos. Primeiro, eles estão a investir no nuclear, mas ao fazerem este investimento, usando e replicando o mesmo design, baixa muito o preço de construção destes reatores. Eu costumo dizer, a brincar, que isto acaba quase por ser a IKEA dos reatores, é quase só abrir o pacote, montar e fazer todos iguais e replicar, e esperarmos que no fim não sobre nenhum parafuso. Mas, efetivamente, este boom do nuclear, a par com outras energias, tem sido bastante significativo na China. E é importante que assim seja, porque efetivamente a China é um dos maiores consumidores mundiais de combustíveis fósseis, inclusive é carvão para produção de energia elétrica, e também se tem verificado que outros países que optaram por abandonar o nuclear no pós-Fukushima não têm grandes alternativas. Em particular, esta notícia em relação ao Japão, a alternativa do Japão às centrais nucleares foi pensar em construir novas centrais de queima de carvão. Efetivamente, esta notícia tem alguns meses e, posteriormente, eu creio que, apesar de eles terem noticiado que iam avançar com a construção destas centrais, posteriormente voltaram um pouco atrás. A situação não é muito clara neste momento. O que é importante aqui é porque o nuclear e quão importante pode ser o nuclear. Bom, um dos aspectos importantes de energia nuclear é que é uma das energias que tem uma menor gama de emissões, se exprimirmos em gamas de CO2 por quilowatt-hora, durante todo o ciclo de vida e tendo em conta os fatores de capacidade, entre todas as energias. Estes são dados das Nações Unidas, em que fizeram uma estimativa da emissão de CO2 para todas as energias, e efetivamente o nuclear está mesmo entre as energias mais baixas, muito comparável à eólica e até mesmo abaixo da solar, fotovoltaica ou solar de concentração. E por este motivo o nuclear foi incluído no portfólio das energias na União Europeia, que podem contribuir para a descarbonização. Um dos aspectos que, regra geral, é associado ao nuclear e que muitos detratores do nuclear tentam trazer para a mesa é o custo do nuclear. Eu tenho aqui um gráfico de um relatório da IEA, que é os Projected Costs of Generating Electricity. Este relatório é de 2020 e compara os custos expectáveis em 2025 numa base nivelada para diferentes fontes de energia. O nuclear está aí marcado com as legendas a laranja e, efetivamente, o nuclear tem preços muito comparáveis à eólica. A eólica em terra, não a offshore, que a offshore é bastante mais cara, e ao solar fotovoltaico. Em particular, se for o nuclear por extensão de vida das centrais existentes, os preços são efetivamente bastante baixos. Uma outra das conclusões que não está aqui do relatório é que também depende muito geograficamente da zona onde estes preços são comparados, mas de qualquer forma está aí a gama de variação. Obviamente o que nós ouvimos muitas vezes, e alguns dos exemplos que nós ouvimos, são centrais nucleares cujo custo aumentou drasticamente. Por exemplo, a mais recente é a Olkiluoto, na Finlândia, que o custo de construção foi bastante acima daquele que foi estimado inicialmente, mas o motivo pelo qual o custo aumentou também está bem diagnosticado, desde logo, porque a central era única, era uma primeira daquele tipo, e isso tem tendência a ser um projeto que tem um custo maior, ou que os custos tendem a aumentar. Outro dos aspectos significativos é que alguns dos fornecedores que estiveram envolvidos não estavam habituados ao tipo de construção necessário para as centrais nucleares. Desde logo, os problemas começaram com as lajes e os cimentos utilizados, e isso acabou por encarecer o projeto. Por outro lado, temos exemplos bastante também recentes, onde o custo das centrais foi de acordo com o estimado. Por exemplo, entraram em funcionamento 4 reatores nos Emirados Árabes Unidos,
dentro do custo e dentro do prazo. Ou seja, ainda que haja situações em que os custos têm aumentado na construção, efetivamente não é generalizado e depende muito do tipo de reator que está a ser construído e, sobretudo, se é o primeiro de uma geração, como foi o caso de Clioto. É aqui que a experiência da China em construir múltiplos reatores todos iguais também é bastante importante, porque a replicação o leva ao baixo do custo pela produção em série. Quando nós falamos em Portugal, a produção elétrica em Portugal é ligeiramente diferente do resto da Europa. Nós temos cerca de uma dependência, tínhamos em 2021, de 29,4% do gás natural, a hídrica foi 24,8%, a eólica 23%, solar 3,7%, e biomassa 6,6%. O que é importante destacar aqui é também o saldo importador em Portugal, que foi em 2021 de 9,5%. E é aqui que muitas vezes nós temos tendência a dizer Portugal não tem energia nuclear, etc., mas ainda que a nossa fronteira geográfica, na nossa fronteira geográfica não hajam centrais nucleares, na nossa fronteira energética que envolve todo o mercado ibérico, nós temos 7,4 gigawatts de energia nuclear instalada. E, efetivamente, parte da eletricidade do saldo importador que nós consumimos provém de energia nuclear. Isto é a minha fatura elétrica do terceiro trimestre de 2021 e nesse trimestre, de acordo com a minha fatura, nós consumimos 2,3% de energia nuclear. Aliás, se quiserem ver, há uma aplicação ou uma página web que se chama Electricity Map, app, creio que é o nome completo, onde podem ver em cada momento o que é que o país está a produzir e os vários países no mundo e quais são as quantidades de energia a ser transferida entre os diversos países e qual é a energia que está a ser produzida e efetivamente nós vemos que em muitos momentos que estamos a transferir energia elétrica de Espanha, grande parte do contribuidor dessa energia elétrica é energia nuclear. Eu costumo dizer que os eletrões quando entram na rede não têm cor e, portanto, nós não podemos dizer que não consumimos energia nuclear, porque efetivamente consumimos parte de energia nuclear que é aquela que está dentro da nossa fronteira energética. Grande parte do problema é que esta é a visão que as pessoas geralmente têm em relação ao nuclear. O nuclear pode ser seguro, mas seguro para nós significa longe da nossa casa. E eu acho que este aspecto é importante desmistificarmos um pouco e pensarmos um pouco se realmente faz sentido este pensamento. Desde logo, há uma visão de segurança que se tem que pode não estar totalmente correta. Regra geral, as pessoas concordam que a energia eólica é segura, mas efetivamente os dados são diferentes e aqui temos um exemplo. Isto é um acidente que aconteceu na Escócia em 2011 durante um período de tempestade. E ainda que estes acidentes sejam relativamente raros, não são desprezáveis. A questão aqui é, acontece de vez em quando, mas a questão é, nós temos geradores eólicos em muito sítio em Portugal. Imaginem que acontece uma situação destas, similar ou com algumas fagulhas que pode causar um incêndio em Portugal durante o período de seca ou durante o período de verão. Infelizmente, nós temos consciência do perigo associado aos incêndios e do número de vítimas que os incêndios podem causar e poderia acontecer uma situação grave. Ainda que pouco frequente, ainda que pouco provável, pode efetivamente acontecer. E, na realidade, quando nós analisamos o número de mortes entre as várias energias expressas em mortes por terawatts-hora e tendo em conta os acidentes e poluição do ar, nós verificamos que a nuclear, a eólica e a solar têm todos os números de mortes muito comparáveis e, obviamente, estão muito abaixo das mortes causadas devido à poluição resultante da queima dos combustíveis fósseis. E reparem que nestes dados para o nuclear foram incluídos os acidentes de Chernobyl e Fukushima. Three Mile Island não está aqui porque não há vítimas associadas a esse acidente e mesmo em relação a Chernobyl e Fukushima, os dados aqui utilizados têm em conta 4.000 mortes para Chernobyl, que é o dado estimado numa primeira avaliação pelas Nações Unidas. Houve um estudo posterior que diz que o número de vítimas pode ser inferior. Vítimas de radiação diretas foram efetivamente 30, mas têm em conta as potenciais vítimas indiretas. E em Fukushima tem aqui contabilizadas 576 vítimas. Mas na realidade, em relação ao acidente de Fukushima, apenas nenhuma das vítimas resultou da radiação libertada. Os 576 vítimas resultaram do processo de
a evacuação, doentes que foram abandonados no hospital, pessoas que se suicidaram, pessoas que tiveram stress pós-traumático e acabaram por falecer devido ao stress, mas nenhum caso associado à radiação. Há um caso de cancro no pulmão, mas era uma pessoa fumadora e mesmo essa única vítima não há a certeza se resultou do impacto do acidente ou do facto de ser fumador. Ainda assim, pronto, foram estes os valores que foram contabilizados, mas se nós exprimirmos em terawatts-hora produzidos, efetivamente o número de mortes resultante no nuclear é bastante baixo. Aliás, há estudos relativamente recentes que demonstram que a energia nuclear já preveniu mais de 2 milhões de mortes prematuras, se tivermos em conta que a energia nuclear veio retirar espaço às centrais de gás e de carvão. E, portanto, preveniram mortes prematuras resultantes da poluição. Só na Alemanha também há estudos relativamente no pós-Fukushima, entre 2011 e 2019, creio que é o período que o estudo incide, estima-se que há 1.100 mortes prematuras adicionais resultantes do abandono da energia nuclear, porque a solução foi recorrer ao carvão e ao gás natural. Pronto, porque é que faz, e agora isto é a minha introdução em relação à energia nuclear, vamos ver os diferentes tipos de energia nuclear e quão diferente pode ser. Quando nós falamos de energia nuclear, nós estamos a falar de 2 tipos de reações nucleares distintas, ambas conduzem à libertação de quantidades significativas de energia. Desde logo, a que é usada nas centrais atualmente é a fissão nuclear, que resulta da desagregação de átomos num elemento pesado, tipicamente urânio-235, e nessa desagregação e formação de núcleos mais leves, liberta-se uma quantidade significativa de energia que nós usamos para, no fim, para aquecer água, para produzir vapor, para fazer funcionar uma turbina. A única coisa que nós estamos a fazer de diferente em relação a uma central de carvão ou gás é mudar a fonte de calor, porque todo o resto do processo de produção de eletricidade é bastante similar. O outro processo nuclear que liberta uma quantidade significativa de energia também é a fusão nuclear, que consiste na fusão de átomos de 2 elementos leves, e aqui o exemplo representado são os 2 isótopos do hidrogênio, o deutério e o trítio, e nessa fusão também conseguimos libertar uma grande quantidade de energia. Quão grande é esta energia? Vamos ver aqui, em termos de eficiência. Se eu quiser produzir 1 gigawatt de eletricidade ao longo de um ano, 1 gigawatt é cerca de 1/5 da eletricidade que nós estamos a consumir instantaneamente em Portugal. Recorrendo a carvão, precisamos de 2 milhões de toneladas de carvão. Se eu quiser produzir o mesmo recorrendo à queima de petróleo, preciso de 1.300.000 toneladas de petróleo. Mas se eu quisesse produzir essa eletricidade com base em fissão nuclear, eu preciso de cerca de 20 a 30 toneladas de óxido do urânio. É isto que é consumido numa central nuclear. O mesmo com fusão nuclear, eu precisaria apenas de cerca de 600 kg de deutério. As reações de nucleares são bastante mais eficientes, são reações físicas e produzem muito mais energia do que as reações de combustão. Na realidade, a reação de fusão liberta 4 milhões de vezes mais energia que uma reação de queima de combustíveis fósseis. É quão eficiente é. E é por este motivo que faz sentido também esta densidade de energia, que faz sentido também pensarmos no uso destas energias para a produção de energia elétrica. Como eu já disse, em termos de fissão nuclear, desde logo o que nós estamos a fazer é mudar a fonte de calor. Está aqui um esquema de um reator nuclear. O que nós temos é as barras de combustível, onde se dá a reação, mas depois vamos produzir vapor e esse vapor vai fazer funcionar uma turbina que aciona um gerador e que produz energia elétrica. E atualmente temos mais de 440 reatores nucleares no mundo. Desde logo também temos muitos reatores nucleares, creio que cerca de 400, em navios, porta-aviões e submarinos. E aqui, efetivamente, estes veículos são elétricos uma vez que nós temos um reator nuclear que funciona como o reator nuclear que eu mostrei anteriormente, mas que é usado para produzir energia elétrica. E os motores que os fazem funcionar, qualquer um destas embarcações, são motores elétricos. Ou seja, na realidade já temos estas embarcações eletrificadas. A razão pela qual a fissão nuclear faz sentido é porque tem algumas vantagens, desde logo a produção de CO2, que eu já referi, o custo da produção de eletricidade e a abundância do combustível, que se for com base no urânio-235, que é aquele que é usado na maior parte dos reatores atuais,
temos para mais de 100 anos, tendo em conta a estimativa de reservas existentes no mundo, e bastante distribuídos por todo o mundo. Por exemplo, a Austrália tem 30% das reservas, mas não está a explorá-las. O Cazaquistão também tem bastante. Aliás, uma nota aqui é que no ano passado a Europa comprou 45% do seu combustível nuclear à Rússia, sendo grande parte deste combustível proveniente do Cazaquistão, depois enriquecido na Rússia, e a Europa comprou. Mas aqui não é porque a Europa não tenha capacidade de produção, nem possa comprar a outros produtores, nem tenha capacidade para enriquecimento, é apenas por motivos económicos, é ligeiramente mais barato e por esse motivo foi comprado à Rússia. A Europa pode rapidamente substituir esse combustível nuclear proveniente da Rússia por outras fontes e por processos de enriquecimento na Europa e nos Estados Unidos, uma vez que existe a capacidade instalada. Um outro aspecto é, só para compararmos em termos de densidade de energia e importância, é um pouco do que o que eu já mostrei anteriormente, mas uma pellet de urânio de 2,5 centímetros de altura consegue produzir tanta energia como 481 metros cúbicos de gás natural, ou 545 litros de petróleo, ou 1 tonelada de carvão. É bastante significativa a quantidade de energia e por isso faz sentido. Obviamente, o problema que nós temos, e que muitas vezes as pessoas associam desde logo, é a proliferação de armas. Este é um aspecto que, com os reatores atuais, não faz grande sentido, porque a proliferação de armas é porque, efetivamente, houve reatores no passado que foram usados com este propósito duplo, desde logo Chernobyl tinha esse propósito, que era a produção de plutónio para uso em armas nucleares, mas o urânio que é usado nas centrais nucleares é enriquecido face ao urânio natural, mas é de 2 a 3% de urânio 235, o restante é urânio 238, e está muito longe do enriquecimento necessário para produzir uma arma nuclear. E o plutónio produzido nos reatores, e que é o produto de parte das reações, é de difícil extração do combustível usado. Ou seja, ainda que no limite pudesse ser possível, não é um processo que seja fácil e contribua facilmente para a proliferação de armas. Há a questão dos resíduos, e os resíduos é uma preocupação porque têm que ser armazenados por longo período, não é porque nós não saibamos como os armazenar. O processo de armazenamento dos resíduos é bastante bem conhecido, começa pelo arrefecimento nas piscinas nucleares, depois passagem para cascos ventilados e, eventualmente, o armazenamento em locais geologicamente estáveis, como acontece agora, como está a acontecer e a ser iniciado o processo na Finlândia. Mas os resíduos são um problema porque têm que se armazenar por longo tempo, não é um problema porque nós não saibamos como o resolver. E depois há a segurança e o impacto ambiental. A segurança porque nós conhecemos os acidentes, sobretudo de Fukushima e de Chernobyl. Chernobyl, que foi um erro humano e que num reator que era pouco seguro por construção, pouco seguro no sentido em que não tinha edifício de contenção, tinha barras moderadoras de grafite que se incendiaram e que causaram grande parte do problema, porque grande parte do problema foi um incêndio e a libertação de material radioativo nas plumas resultantes do incêndio para a atmosfera. Já a Fukushima teve uma origem completamente diferente. Fukushima resultou de um tsunami de 15 metros, havia paredes de contenção na central de 5 metros, mas que obviamente foram inundadas, e havia um gerador auxiliar que fazia funcionar os sistemas de refrigeração que estava situado nas caves. E, não funcionando os sistemas de refrigeração, o reator entrou no chamado meltdown, começou a aquecer até que os materiais começaram a derreter. Nessa situação, há a produção significativa de hidrogênio e, por acaso, esse reator ainda não tinha instalado válvulas de libertação de hidrogênio, que todos os reatores da OCDE, nessa altura, já tinham instalados. Infelizmente, grande parte dos reatores americanos e japoneses na altura ainda não tinham estas válvulas instaladas, porque se as válvulas já estivessem instaladas, não haveria a explosão de hidrogênio que ocorreu e não teria havido este tipo de acidente. Aliás, atualmente todos estes reatores já têm válvulas instaladas para libertação do hidrogênio em caso de sobrepressurização e que impedindo a libertação de material radioativo.
No entanto, ainda assim, a quantidade de material radioativo libertado em Fukushima foi 10% do material radioativo libertado em Chernobyl. Por outro lado, tem havido uma evolução significativa nos reatores nucleares. Chernobyl era um reator de geração 2. Muitos dos reatores a serem construídos atualmente já são de geração 3 e geração 3+. O Clio-8, que entrou em funcionamento, é de geração 3. São melhores do ponto de vista de design, consomem melhor o combustível, produzem menos resíduos e também do ponto de vista de segurança foram implementados mais sistemas de segurança passivos que não necessitam de eletricidade para entrar em funcionamento, reduzindo o risco de acidentes. E, em simultâneo, estão a ser desenvolvidos os chamados reatores de geração 4, que são muito mais seguros, consomem melhores combustíveis, inclui-se aqui os fast breeders, etc., que têm como objetivo consumir melhor os produtos resultantes, reduzindo os resíduos e serem mais seguros. E enquadram-se aqui também os reatores modulares pequenos, que têm vindo a falar-se cada vez mais e que é uma opção que tem vindo a ser apresentada por alguns países, em particular o Reino Unido mostrou muita intenção de desenvolver reatores modulares pequenos e de contribuir para este desenvolvimento. A energia nuclear é importante no sentido em que já providencia parte da eletricidade atualmente existente, é uma alternativa à produção de eletricidade com base na queima de gás, é uma alternativa necessária para a produção da chamada eletricidade de base e provavelmente a única que nós temos para acompanhar a descarbonização no imediato, em paralelo ou complementando um portfólio de energias renováveis que obviamente tem que ser acarinhado e tem que se fazer mais investimento. E, sobretudo, é um passo necessário e, se calhar, precisamos comprar tempo para chegar à fusão nuclear. A fusão nuclear, como eu já disse, é a energia que alimenta as estrelas, é um processo que usa átomos leves e obrigamos-los a fundir, e para que ela ocorra, nós precisamos que das reações ocorram no meio denominado de plasma. Plasma é conhecido como o quarto estado da matéria. Mais de 99,9% da matéria visível no universo está no estado de plasma, todas as estrelas que estão a fazer fusão nuclear, e um plasma basicamente produz dando energia. Nós passamos do estado sólido ao estado líquido fornecendo energia, do estado líquido ao gasoso fornecendo energia. Se continuarmos a dar energia ao nosso sistema gasoso, nós conseguimos arrancar os eletrões dos núcleos e formamos um gás ionizado que é o denominado plasma. A definição, na realidade, é um gás ionizado globalmente neutro, porque as cargas positivas e negativas são mais ou menos iguais e que exibe um comportamento coletivo, o que significa que se eu introduzir perturbações no plasma, tudo se reajusta para manter esta neutralidade. Os plasmas são bastante abundantes na natureza, desde logo as estrelas, os ventos solares, as tempestades solares, todo o material que é injetado pelas estrelas sai sob a forma de plasma e é injetado em direção à Terra. Felizmente nós temos um campo magnético que nos protege e que resulta nestas auroras boreais magníficas, que são plasmas resultantes dos ventos solares e aprisionados no campo magnético terrestre. Os relâmpagos também são plasmas. Temos plasmas criados pelo homem, aqui para um sistema para fazer uma cobertura em materiais, para proteção de materiais. Temos motores a plasma para satélites, temos ferramentas de corte, ferramentas de soldadura, ou seja, os plasmas são bastante abundantes e têm múltiplas aplicações. Desde logo são muito variados. Variam em densidade, que é o número de partículas por unidade de volume, e variam em temperatura. Desde os plasmas muito frios até aos plasmas muito quentes e muito densos, como é o caso das estrelas, ou a fusão nuclear que eu vos vou falar, que é um plasma um pouco mais frio, menos denso que uma estrela, mas mais quente do que plasmas existentes nas estrelas. E, por exemplo, um plasma frio para nós é uma lâmpada fluorescente, que tem uma temperatura da ordem dos 10 elétrons-volt, nós medimos as temperaturas em elétrons-volt, e 1 elétron-volt são cerca de 11.000 graus centígrados. Ou seja, a temperatura do gás que está no interior da lâmpada fluorescente é da ordem dos 100.000 graus centígrados, o que ainda assim para nós é um plasma frio, porque para nós plasma quente é da ordem dos milhões de graus centígrados. Quando nós queremos aproveitar plasma na Terra, temos que encontrar reações que sejam adequadas, e a reação que é mais provável em energias inferiores é a reação do deutério-trítio. O deutério e o deutério também reage, há a reação deutério-hélio 3, hélio 3, hélio 3, um próton
com boro. Todas estas são reações de fusão nuclear, mas se vocês virem o eixo do X, vê-se que a energia necessária para algumas delas ocorrerem é bastante maior. E ainda assim estamos a falar o mais provável, a energia mais provável para o deutério-trítio, e o pico da reação ocorre entre os 20 aos 50 kV, multiplicado por 11 mil graus centígrados, estamos na gama dos milhões de graus centígrados. Ora, desde logo nós, para fazermos isto, então temos que atingir estas temperaturas e depois temos que, de alguma forma, confinar o nosso plasma. Nas estrelas, o confinamento é gravitacional, é a força da gravidade que obriga a que o plasma fique confinado. Na Terra nós só temos duas opções, uma é usar campos magnéticos para aprisionar o nosso plasma, o outro é o chamado confinamento inercial, onde o combustível é aquecido recorrendo a lasers intensos, há uma injeção de material que obriga à implosão do combustível e produz as reações de fusão nuclear. Eu vou-vos falar sobretudo do confinamento magnético, porque é este que é o mais promissor para a produção de energia. Para controlar a reação, como eu disse, precisamos confinar o plasma. Se nós não tivéssemos o campo magnético, todas as partículas carregadas do plasma enchiam o meu recipiente e tocavam nas paredes e acabariam por danificar o meu reator. Se eu introduzir um campo magnético, eu consigo fazer com que as partículas circulem as linhas de campo magnético e desde logo consigo aprisionar e diminuir a interação do plasma com as paredes do recipiente. Para construir uma máquina de fusão, eu começo peço desculpa, começo por um donut. Isto é o slide que eu tenho para quando vou às escolas. Na realidade não é um donut, é uma câmara de vácuo com forma toroidal. É este a base da minha máquina, do meu dispositivo de fusão, uma câmara de vácuo de forma toroidal, no qual eu coloco bobinas magnéticas para produzir o meu campo magnético que vai confinar o plasma, neste exemplo aqui arrefecidas com um composto fluorado chamado Galden. Como eu tenho campos magnéticos intensos, e tipicamente estamos a falar de campos magnéticos da ordem dos 2 a 3 Tesla, eu tenho que manter isto tudo no sítio e preciso de uma estrutura de suporte que neste exemplo aqui são 2.600 toneladas e preciso de mais umas quantas bobinas para posicionar o plasma e dar-lhe forma dentro da minha câmara de vácuo. Depois preciso de um transformador, preciso criar uma corrente no plasma e preciso de sistemas de auxiliares com cabelagens, tubagens, etc. E uma máquina de fusão que começa efetivamente a tornar-se bastante complicada. Isto é um esquema, isto é a realidade, é a maior máquina de fusão atualmente em funcionamento no mundo, é o JET, está perto de Oxford, e só para terem uma ideia, ao centro tem um homem, que vos dá uma noção da escala envolvida. Daquele esquema que eu vos mostrei, apenas conseguem ver o núcleo do transformador, que está aqui a laranja, e tudo o resto está envolvido por toda esta cabelagem e suportes, etc. Por dentro do meu donut, o que eu tenho é o meu donut protegido por telhas de proteção, que neste exemplo aqui são de berílio, nas paredes e no fundo de tungstênio, e é no interior desta cama que se dá a reação, como vocês podem ver do lado esquerdo, uma reação de fusão nuclear. Na realidade, a zona mais ao fundo, que se chama diversor, tem o objetivo, é desenhada para interagir com as partículas que escapam do plasma. A razão pela qual é escolhido o tungstênio é precisamente porque há uma grande deposição de calor e o tungstênio resiste bastante bem. E a parte mais interessante aqui, na realidade, é o centro da câmara, que é onde temos as temperaturas da ordem dos centenas de milhões de graus, 150 milhões de graus centígrados. Por dentro, as telhas têm uma função muito similar às que têm, por exemplo, as telhas de cobertura da Dragon Capsule da SpaceX, ou que tinha o Space Shuttle, para proteger o veículo durante a reentrada do plasma da reentrada. Por dentro, isto é uma reação de fusão nuclear a acontecer dentro do jet. O que vocês veem aí na periferia são instabilidades muito semelhantes ao que ocorre, por exemplo, nas tempestades solares. São instabilidades que libertam alguma energia em direção às paredes e em direção à zona central. E o que está a acontecer aqui é uma reação que no jet pode ir até 40, uma descarga do jet pode ir até cerca de 40 segundos. Os 40 segundos porque as bobinas que nós usamos no jet aquecem e depois de 40 segundos de divertimento esperamos 20 minutos para poder voltar a ter uma nova descarga. No entanto, permite-nos estudar a física envolvida, a otimização dos cenários de operação, etc. O que não conseguimos atingir é a ignição.
A ignição que ocorre quando eu conseguir sustentar a minha temperatura do plasma, apesar das perdas, com base neste núcleo de hélio que é produzido na reação. Uma das ideias bases da fusão nuclear é que eu aqueço o plasma, incentivo as reações de fusão nuclear, nessas reações libertam-se o núcleo de hélio. O núcleo de hélio tem uma energia significativa, 3,5 megaeletróns-volts, e este núcleo de hélio colide com as partículas do plasma, transfere energia e autossustenta a reação. O neutrão não interage com o plasma e vai em direção às paredes, mas também é importante e já vamos ver para que é que ele serve. No entanto, este aquecimento de partículas alfa é essencial e eu só consigo a ignição quando a temperatura do plasma, apesar das perdas, pode ser mantida exclusivamente pelo aquecimento de partículas alfa. E o jet já consegue fazer parte deste aquecimento, mas não consegue atingir a ignição. O jet atingiu o recorde o ano passado, em dezembro, foi anunciado este ano em fevereiro, de demonstração de energia de fusão, conseguiu produzir 59 megajoules durante 5 segundos. À escala dos processos que ocorrem no plasma, 5 segundos é quase como se fosse eterno, por isso é bastante significativo conseguirmos por 5 segundos. E um aspecto aqui importante é produzir uma grande quantidade de energia, muito mais do que tinha produzido em 97, que era o recorde anterior, mas apenas com um fator de amplificação de 33%. O que isto significa é que produziu menos energia do que aquela que gastámos para iniciar o plasma. Obviamente não é brilhante, não atingimos a ignição, mas nós sabemos o porquê. Antes de eu ir ao porquê e qual é a solução, só mostrar-vos este recorde, esta descarga recordista. Isto é uma descarga, os tais 5 segundos do jet, recorde em produção de energia. E pronto, tivemos aqui uma descarga de fusão nuclear recordista. O porquê? Porque é que nós não produzimos e não conseguimos atingir a ignição tem a ver com a dimensão da máquina. Para que haja a ignição, o núcleo de hélio tem que depositar energia suficiente no plasma. Para que isso aconteça, só temos duas soluções. Uma, ou seja, ele precisa ter colisões suficientes com as partículas do plasma. E ou nós aumentamos a densidade do plasma, que é para haver mais colisões, mas se aumentarmos a densidade precisamos mais energia para aquecer. A alternativa é afastar as paredes. Afastar as paredes para que antes dele ser extraído e chegar às paredes, este núcleo tenha a possibilidade de ter mais colisões. É precisamente isso que estamos a fazer, é o afastar as paredes. E o afastar as paredes chama-se o International Thermonuclear Experimental Reactor. É um reator que passamos de um volume de plasma de 80 metros cúbicos para 840 metros cúbicos, e só para terem uma noção, aqui a meio, em baixo, está um homem. E dá-vos uma noção da dimensão desta máquina. É similar ao jet que eu vos mostrei, tem a câmara de vácuo, tem as telhas de proteção, tem as bobines toroidais para a produção do campo magnético, tem o transformador, que é esta zona aqui central, o que tem adicional é este criostato, e o criostato está aqui porque o ITER vai usar bobines supercondutoras e, como tal, têm que ser arrefecidas. Mas ao usarmos estas bobines supercondutoras, desde logo conseguimos aumentar o campo magnético para 5 a 7 Tesla e conseguimos sustentar a reação por mais tempo. Ou seja, o objetivo do ITER é provar a viabilidade científica e técnica da energia de fusão, vai produzir cerca de 500 megawatts de energia de fusão, não vai produzir eletricidade, mas produz 500 megawatts de energia de fusão, dentro de cerca de 300 segundos a 1 hora de operação e com um fator de amplificação de energia de 10 a 20 vezes, ou seja, vai produzir 10 a 20 vezes mais energia do que aquela que gastamos para iniciar a reação. E tudo isto para testar a integração de todas as tecnologias necessárias para uma central elétrica de fusão nuclear. O ITER é um mega projeto de investigação e desenvolvimento, o custo já está muito acima dos 21 milhões de euros, eu creio que atualmente é 27 mil milhões de euros. É um projeto há 30 anos, a construção atrasou-se um pouco, 20 anos de operação, mas é um projeto extremamente importante porque vai provar a viabilidade da energia de fusão nuclear. E desde logo, se nós virmos em perspectiva, só para terem uma ideia, está aqui o custo da guerra no Iraque. Com o custo da guerra no Iraque, nós teríamos construídos 34 ITERs. Um outro exemplo é, por exemplo, a organização dos Jogos Olímpicos, quer sejam verão, quer sejam os Jogos Olímpicos de inverno, qualquer organização dos Jogos Olímpicos tipicamente custa 2 ITERs. Ou seja, no contexto mundial, ainda que pareça muito dinheiro para a investigação e tendo em conta a promessa que é a produção de energia
de forma segura e de forma ilimitada e barata, o custo não é assim tão significativo. E é um custo elevado porque é uma experiência única, é o primeiro deste tipo e único em muitos aspectos tecnológicos. Desde logo, só para terem a noção de alguns números, as bobines vão usar 80 mil quilómetros de supercondutor de neobidium estanho nas bobines toroidais. Cada bobina toroidal, e o ITER tem 18, são 360 toneladas, é o peso de um Boeing completamente carregado, usa 23 mil toneladas de metal na sua construção, 360 mil toneladas de betão nas fundações antissísmicas e paredes no edifício onde está encerrado o ITER, tem 10 milhões de componentes, que são 10 vezes os componentes do Airbus 380, a temperatura do plasma são 150 milhões de graus centígrados, que é 10 vezes a temperatura do centro do Sol, e não tem comparação com a temperatura à superfície do Sol, que é da ordem de 6 mil graus centígrados. Como eu já disse, tem 840 metros cúbicos de volume e 73 metros de altura. Só para terem uma noção da dimensão, isto são as estruturas antissísmicas que previnem que haja uma fratura no edifício se houver um sismo que ocorre no sul de França, onde o reator está a ser construído uma vez em cada 10 mil anos, tem estas estruturas antissísmicas, tem 1,80 m de altura, tem aí uns homens, só para terem uma noção da altura. Isto é o escudo biológico em construção. O escudo biológico, essas paredes têm 2 metros de espessura e o objetivo é prevenir a libertação de radiação para o exterior e que os neutrões passem para o exterior. É betão nuclear, especificações nucleares, malha apertada, estão aqui a ver a malha e a estrutura de betão, e isto é o edifício que já atualmente está construído, é o poço onde fica o tokamak, esta máquina de fusão nuclear, e aqui vêm as tais portas de 2 metros de espessura. Só um aspecto e quão importante e complicado pode ser este edifício. Aqui o que tem é os chamados inserted plates. Uma vez que estamos a usar betão de especificação nuclear, não podem ser feitos furos a posteriori no betão, nem se pode fazer nem perfurações, nem nada, o que significa que tudo tem que estar planeado antecipadamente e temos que saber antecipadamente onde é que vão ficar todos os componentes, porque todos os componentes apenas podem ser fixos a estas embedded plates que estão aqui nas paredes. Um dos problemas e que resulta, por exemplo, em custos significativos é que no projeto pensou-se que eram necessárias 10 mil embedded plates e quando se começou a desenhar realmente todos os sistemas, durante a construção passámos para 100 mil embedded plates. Como devem imaginar, os engenheiros civis que estavam a desenhar o edifício e a construí-lo ficaram satisfeitíssimos quando lhes disseram e vamos pôr mais 10 vezes mais embedded plates em todo o edifício. Por dentro, a máquina é muito similar, como eu já vos disse, à que eu vos mostrei anteriormente. Tem uma câmara de vácuo com os portos de acesso, tem as bobines toroidais, tem as bobines poloidais para posicionamento e tem o criostato. Isto é só para terem uma ideia, eu vou-vos mostrar alguns dos componentes. Isto é o criostato a entrar no poço do tokamak, dentro do edifício, parte do criostato, uma das secções, só esta parte tem 375 toneladas. Aqui é o criostato já instalado em torno do escudo biológico, podem ver aqui no interior, e podem ver uma das bobines poloidais que fica na base do dispositivo. Há aqui uma bobina poloidal maior, fica a meio da máquina, a meio no quadrante inferior, mais ou menos, da máquina, e tem aqui uma dimensão destas bobines supercondutoras. Uma das bobines toroidais, que está aqui, as tais que têm 370 toneladas, e aqui temos parte da câmara de vácuo, que tem que ser desenhada para fluxos térmicos elevados, stresses mecânicos elevados e para resistir ao bombardeamento por neutrões. Tem paredes duplas, é construído num aço especial Eurofer para resistir aos neutrões, com poucos materiais que possam transmutar por bombardeamento neutrónico. Dentro tem que ter, e por fora tem que ter estas bossas, que é onde nós instalamos os componentes para garantir que se houver correntes, etc., que os componentes não são arrancados. Estão aqui todas as fixações para os componentes, para os escudos biológicos, para os escudos térmicos, etc., a serem instalados. À volta, como usamos bobines supercondutores e temos uma temperatura elevada no interior, temos que ter um escudo térmico para proteger as bobinas magnéticas que encaixam por cima desta câmara de vácuo. E só para terem uma noção, isto é da semana passada, a instalação do primeiro setor da câmara de vácuo dentro do poço do tokamak,
e o que vem daqui já é uma câmara de vácuo. Eu não tenho a certeza se veem muito bem, mas terá aqui à volta também já uma das bobines toroidais à volta da câmara de vácuo e tudo a ser instalado dentro da câmara. Aqui temos o primeiro plasma do ITER. Na realidade, o primeiro plasma dentro da máquina será em 2026, se tudo correr bem. Ainda será um plasma de hidrogênio apenas, não será um plasma de fusão nuclear, porque só passamos a ter fusão nuclear quando fizermos deutério-deutério ou deutério-trítio, e essas descargas apenas estão previstas para 2035, uma vez que até lá temos que preparar os cenários de operação, testar todos os componentes e aprender muita coisa antes de chegar à fusão nuclear efetivamente. Porquê é que vale a pena todo este investimento e todo este esforço? Desde logo porque a fusão nuclear tem vantagens. E uma das vantagens é que é limpa, não produz CO2, produz poucos resíduos nucleares, já vamos falar um pouco mais sobre isso e ver os exemplos. E, sobretudo, porque o combustível é abundante. O deutério existe para 3 vezes 10 elevado a 11 anos, e o lítio, e atenção aqui, eu não estou a falar do trítio, estou a falar do lítio, e a razão pela qual não estou a falar do trítio é porque o trítio não é abundante. O trítio tem um tempo de meia-vida de 11 anos, o que significa que se eu começar com 1 kg de trítio hoje, daqui a 11 anos só tenho meio quilo, e o inventário mundial de trítio é da ordem dos 20 kg, grande parte dele produzido num reator nuclear no Canadá. Ou seja, o trítio só por si, como escolha de combustível, não é uma escolha brilhante. No entanto, e eu já vos vou mostrar como, o combustível que nós usamos e o nosso consumível é o lítio. E o lítio existe na Terra para 30 mil anos e nos oceanos para 30 milhões de anos. E o importante é que com o deutério existente em 45 litros de água e com o lítio existente numa bateria de computador, eu consigo produzir tanta energia como queimando 40 toneladas de carvão. Em relação à ativação e aos resíduos, temos aqui os resíduos nucleares que são produzidos por impacto dos neutrões e como recurso aos materiais que nós usamos atualmente, o decaimento é muito rápido e ao fim de cerca de 100, 200 anos, estes materiais têm um nível de radioatividade inferior à radioatividade natural do carvão. E para além disso estão a ser feitos muitos investimentos no desenvolvimento de novos materiais que tenham um decaimento mais rápido. Para isso também é importante a infraestrutura que está a ser construída no sul de Espanha, em Granada, o chamado IFMIF-DONES, que vai ser usado para estudo e desenvolvimento de materiais para fusão nuclear. A fusão nuclear também se espera que seja competitiva. Todos os objetivos e estudos é no sentido de ter custos comparáveis à fissão nuclear, que já tem custos muito baixos, ou seja, e dentro da gama da eólica e sobretudo, em termos de custos, aqui está representado os custos externos, e sobretudo a fusão nuclear é segura. E eu vou-vos mostrar o que é que significa seguro. Seguro significa que temos aqui uma descarga, mais uma descarga do jet. Nesta descarga vai haver um varrimento na zona inferior, vocês vão ver um movimento que foi desenhado de propósito para variar a deposição de energia na zona inferior e para espalhar a deposição de energia, mas vai correr algo mal nesta reação. Pronto, esta parte foi por desenho, mas nesta reação o plasma desloca-se em direção à parede interior e é isto que acontece. Quando nós temos algo que corre mal, a descarga termina. Pode terminar com uma disrupção que pode ser violenta, mas não há uma continuação de uma reação. O difícil, efetivamente, é manter a fusão nuclear em funcionamento e manter isto tudo em funcionamento. E por esse motivo é seguro, mas ao mesmo tempo é difícil atingirmos a fusão nuclear. Obviamente nós fazemos isto tudo para manter as luzes acesas e o nosso grande objetivo é produzir uma central elétrica de fusão nuclear. E produzir uma central elétrica de fusão nuclear é mudar a fonte de calor. Nós o que queremos é substituir a fonte de calor que temos para produzir vapor, para fazer funcionar uma turbina. Mas no fim, o que estamos a mudar é a fonte de calor por uma fonte de calor mais eficiente, semelhante ao que se faz na fissão nuclear, semelhante ao que se faz na queima de combustíveis fósseis, mudamos apenas a fonte de calor. Um aspecto importante para este aproveitamento do calor e também na produção do lítio, do trítio, é como é que o vamos fazer. Eu disse-vos que na reação de fusão nuclear produzia-se o núcleo de hélio, que era usado para autossustentar a reação no plasma, mas temos um neutrão bastante energético que move-se em direção às paredes. E é aqui que está um dos truques da fusão nuclear. O objetivo é que este neutrão energético
nas paredes encontre compostos de lítio e, por reação com este neutrão, o lítio vai produzir trítio e, ao mesmo tempo, vai ser feita a conversão de energia. É aqui que é feita a produção do combustível, o trítio, e é aqui que é feita o aproveitamento da energia para a produção de vapor. Estes módulos chamam-se os breeding blankets e o ITER apenas tem 2 módulos de teste breeding blanket para testar o conceito. É por este motivo que o ITER ainda não vai produzir energia elétrica, porque é a partir daqui que se produz a energia elétrica e o ITER apenas vai testar o conceito. Desde logo estão a ser desenvolvidos a nível europeu vários conceitos para estes blankets e que visam testar diferentes formas de lítio e diferentes tipos de arrefecimento. Há vários desenhos a serem construídos e a serem desenvolvidos a nível europeu. Um aspecto importante, e sobretudo agora que falamos na escassez do lítio e no custo do lítio, é nós vamos consumir muito lítio, vamos de alguma forma competir com o lítio usado para baterias e desde logo não. Eu fiz aqui os cálculos, uma central de 1 gigawatt para produção de energia elétrica com base em fusão nuclear iria consumir cerca de 500 kg de lítio, dos quais apenas 140 kg seriam efetivamente queimados no sentido que seriam usados na reação, não que serão queimados, para produzir 70 kg. Ou seja, muito pouco lítio é usado efetivamente para uma central ao longo de um ano, isto é para um ano. Se nós tivéssemos 10 mil centrais de fusão, e as 10 mil centrais resultam de estudos que indicam que se nós conseguimos produzir fusão nuclear rapidamente e demonstrar a viabilidade, que conseguimos uma penetração até ao fim do século de cerca de 1/3 da procura mundial, estas 10 mil centrais de 1 gigawatt iriam precisar de 5 mil toneladas de lítio, obtidas a partir de 70 mil toneladas de lítio normal. Se compararmos isto com as reservas mundiais de lítio, estamos a falar de números bastante baixos e que de forma alguma entram em competição com a procura de lítio para outras utilizações. Pronto, fiz só este estudo, só umas contas no back of envelopes, apenas para ter uma noção de quanto lítio efetivamente vamos consumir. Um outro aspecto importante é, geralmente diz que a fusão é realmente ilimitada, e temos aqui uma comparação de quanto material existe, e no lítio, com o lítio existente no Sol, daria para mais de 1000 anos, mas com o lítio na água do mar daria para 10 milhões de anos, e o deutério dá para 1000 milhões de anos. Ou seja, a fusão efetivamente pode providenciar energia elétrica por mais tempo do que durará o nosso Sol e o nosso planeta. A questão agora é quando é que vamos ter fusão nuclear? E esta tem sido a grande questão. Se acreditarmos na teoria do Big Bang, diz 2160, mas efetivamente o Sheldon também está errado, e o nosso objetivo é 2050. Aliás, ainda ontem ouvi uma intervenção no Parlamento Britânico onde os ingleses dizem que vão conseguir em meados de 2040. Há vários processos a serem desenvolvidos, desde logo a operação do jet é essencial para aprendermos a operar o ITER. O ITER vai ser essencial para demonstrar as várias tecnologias associadas, mas ao mesmo tempo nós já estamos a desenhar o chamado DEMO, um reator que vai produzir energia elétrica, vai pôr energia elétrica na rede e que vai provar, e o nosso objetivo é 2050, e existem no mundo atualmente vários conceitos de DEMO a serem desenvolvidos. Em paralelo, existem também outros conceitos alternativos de fusão nuclear que têm vindo a ser desenvolvidos e a ter investimento privado, e existe muita gente neste momento a pensar em fusão nuclear, e eu acho que nesta convergência de diferentes tecnologias vai efetivamente aparecer breakthroughs significativos. Por exemplo, ainda há uns meses o MIT, recorrendo a supercondutores de alta temperatura, conseguiu um grande avanço em termos de bobinas magnéticas, porque ao aumentarmos o campo magnético produzido por cada uma das bobinas, desde logo conseguimos reduzir a dimensão da máquina e do dispositivo final, e isto é um grande avanço do lado do MIT, e que eles também estão a desenhar uma máquina com base nesse conceito. Todos estes conceitos em paralelo vão contribuir para acelerarmos tudo o que é fusão nuclear. O que é que eu gostava que retivessem desta apresentação é que a energia nuclear não é necessariamente má, há muitos avanços significativos e, sobretudo, a fusão nuclear está próximo daquilo que é a energia nuclear verde. Nós estamos de olhos postos na energia do amanhã, é a energia das estrelas, apenas estamos a tentar replicá-la na Terra. E se quiserem saber um pouco mais sobre isto ou tiverem alguma curiosidade, eu tenho um livro online para download gratuito,
podem fazer download, eu atualizo regularmente com mais informação e podem ler muito mais em detalhe algumas das coisas que eu aqui mostrei. E muito obrigado pela vossa atenção.